Olá, boa tarde para você que nos acompanha de casa, ao vivo no plenário da Câmara e pela internet. Hoje é o dia 12 de maio de 2015 e começa agora a 26ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, ainda não há projetos aptos para apreciação dos senhores vereadores. Fique com a nossa transmissão ao vivo pelo canal 13 e pela internet. TV Câmara, a imagem da cidadania. Às 14 horas do dia 12 de maio de 2015, havendo cor regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 26ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 23ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o nobre vereador pastor Marcos Vinícius que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida o Pai Nosso. Solicito também de vereador Edmar Félix que proceda à leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Leitura dos Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para sempre na casa do Senhor por longos dias. São palavras da salvação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Declaração Universal dos Direitos Humanos. A família é elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. Agradecemos a participação do vereador Edmar Félix, como também do vereador pastor Marcos Vinícius. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, que proceda à leitura das correspondências do expediente. Ficha de inscrição para uso da tribuna livre. Shirley Aparecida Alves Gonçalves, que se inscreveu com regularidade para a participação na tribuna livre, que é esse espaço democrático, pioneiro da Câmara Municipal de Divinópolis. Ela se inscreveu para discorrer sobre o tema coleta seletiva em Divinópolis. Senhor presidente, há projetos encaminhados pelo Poder Legislativo, o projeto de lei CM 036/2015, encaminhado pelo gabinete do vereador Edmar Máximo, que declara de utilidade pública a Associação Casa de Recuperação Renascer, o quórum para votação de maioria simples, e também o projeto de lei CM 037/2015, de autoria do vereador Nilmar Eustáquio, que denomina João Antônio Henrique, a antiga rua pedestre, localizada na quadra 157 e 198, zona 45, no bairro Prolongamento Quintino, neste município de Divinópolis. Do Executivo Municipal ao projeto de lei EM 037/2015, que altera a Lei 2.429 de 1988, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano de Divinópolis. Há uma emenda modificativa ao projeto de lei EM 028/2015, a emenda CM 027, de autoria do vereador Careca da Água Mineral, vice-presidente
dessa atual mesa diretora. Senhor presidente, a Prefeitura Municipal, através da Comissão de Licitação, informa a agenda de licitações para o período de 11 de maio a 15 de maio do corrente mês e ano. São estas as comunicações que constam do expediente desta reunião ordinária. Solicito também do novo vereador que proceda a leitura das proposições. A Secretaria aguarda a pasta com os documentos para que possamos fazer o registro em conformidade com o nosso regimento interno, senhor presidente. As indicações e requerimentos são as seguintes. Indicações 451, 452 e 453 do vereador Adilson Quadros. Indicação 433, de autoria do vereador Anderson Saleme. Há uma moção de pesar da lavra do operoso vereador e combativo Edmar Félix. Moção de pesar 19. Indicações do vereador Edmar Máximo, 421, 422 e 423. Indicação 448, de autoria do vereador Edmar Rodrigues. Indicações 268, 269 e 270, de autoria do vereador do PT, Edmilson Andrade. Indicação 435, de autoria do vereador José Wilson Periquito. Indicações 432, 434, e moção de pesar 18, de autoria do vereador Rodrigo Caboja. Indicações 446, 447, do vereador do PSDB, Rodson Cristinamurti. Senhor presidente, essa é a leitura dos requerimentos, indicações e proposições para a presente reunião. Participação do vereador Marcos Vinícius. Passamos a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões especiais. Não havendo vereador queira se pronunciar, nós convidamos a senhora Shirley Aparecida Alves Gonçalves para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do regimento interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. O não comparecimento da senhora Shirley Aparecida Alves Gonçalves, nós passamos a palavra aos senhores vereadores para os seus pronunciamentos. Vereador Zé Wilson Periquito. Senhor presidente, senhores vereadores, essa casa, pessoas que nos visitam, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. Senhor presidente, eu vou ser rápida em minha pronúncia. Hoje eu venho mais agradecer ao meu amigo e presidente da Câmara Municipal de Bons Despachos, Dr. Fernando Becker Lamounier. Ontem eu fui agraciado na cidade, na Câmara Municipal de Bom Despacho, onde eu recebi essa comenda, por favor, meu amigo. Tive muita honra e alegria de receber essa comenda ontem. Certinho? Essa comenda em ofício, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho, Dr. Fernando Becker Lamounier, vereador que subscreve, venha solicitar a consequência do plenário da moção com congratulação ao vereador José Wilson Periquito, em virtude do apoio dado aos bons despachenses em Divinópolis. Porque sempre que eles venham aqui, os vereadores, né,
nós de várias outras cidades, nós nos tratamos bem. Então ontem eu fui agraciado com essa moção congratulatória na cidade de Bom Despacho, na Câmara Municipal de Bom Despacho. Então eu agradeço ao doutor Fernando Becker, que conhecido lá como doutor Fernando Pediatra, pela essa moção, e também fico muito lisonjeado em receber essa moção. Gostaria também, estou vendo ali o Chororó, né, que está aqui, nós já estivemos juntos lá. Trago um abraço para você também do doutor Fernando Becker, lá de Bom Despacho. Senhor presidente, tinha tantas coisas para falar na tarde de hoje, mas vou deixar para a semana que vem. Hoje eu vim mesmo só agradecer a essa moção de congratulação que eu recebi do nosso presidente da Câmara de Vereador de Bom Despacho, doutor Fernando Becker. Uma boa tarde, muito obrigado. Palavra, vereador Daír Otaviano. Não está. Anderson Salem. Palavra com o vereador Anderson Salem. Boa tarde, senhor presidente Caboja, nobres colegas vereadores, público presente. Vejo aqui a dona Iraci Adão, essa guerreira, mulher que sempre está acompanhando as nossas reuniões. Senhor presidente, são muitos assuntos que temos a falar nessa tarde. Gostaria, em primeiro lugar, de dizer a importância que é estarmos aqui, mais uma vez, reunidos para tratar dos assuntos de interesse da nossa cidade. Nós sabemos que o dia a dia da Câmara Municipal é um dia exaustivo, considerando as várias demandas que temos que atender no nosso gabinete. Estou aqui procurando a relação, senhor presidente, dos principais serviços solicitados para os moradores da nossa cidade. Vejo Edmar Máximo, de Visual Novo, esse vereador também revelação desta legislatura. Limpeza de fossas na região da rua Castanheira e adjacências, no bairro Jardinópolis. Temos recebido dezenas de reclamações e solicitações referentes à limpeza de fossa na região do bairro Jardinópolis, também Jardim das Acácias e outros daquela grande região, quase chegando no Buriti. Muitas famílias não conseguem o apoio da Copasa, que deveria responder pelo saneamento básico da nossa cidade. Senhor presidente, posso continuar? Não conseguem o apoio da Copasa, que deveria assumir o saneamento básico da nossa cidade. Não conseguem o apoio da prefeitura, que também não tem condição, boa vontade de limpar as fossas desses moradores do bairro Jardinópolis e adjacências. Eles não estão podendo usar o sanitário em casa porque a condição não permite. Fossas lotadas, fossas muitas vezes que já transbordaram. Então eu peço, mais uma vez, atenção dos órgãos da prefeitura para o bairro Jardinópolis, bairro Jardim das Acácias e adjacências. Gostaria de ouvir o vereador Edmar Rodrigues, que seja breve, porque nós percebemos a luta desse vereador, mas muita coisa não caminha. Então, de forma breve, me ajuda, Edmar. Eu agradeço o nobre colega vereador Anderson Salem e dizer ao nobre colega que a semana passada eu pedi à presidência desta casa que agendasse uma reunião com os diretores da Copasa e também da prefeitura para que nós possamos discutir a questão do esgoto sanitário de nossa cidade. Nós vemos aí e acreditamos que essa responsabilidade da Copasa não é mais da prefeitura. E o bairro Jardinópolis já vem sofrendo nessa questão já há muitos anos, né? E os outros bairros também.
Então, por isso é nesse sentido que eu pedi essa reunião o mais rápido possível. Gostaria que Vossa Excelência também nos ajudasse a cobrar essa reunião, para que nós possamos, no máximo até a semana que vem, teremos essa reunião com a Copasa para nos esclarecer melhor. Uma das questões seria esta. Obrigado. Eu agradeço a contribuição do vereador Edmar Rodrigues. Quero agora falar um pouco da questão da falta de iluminação pública na nossa cidade. Já passam, segundo apontamentos do nosso gabinete, mais de 100 pedidos de troca de lâmpada. Segundo um dado da prefeitura, são mais de 2.000 lâmpadas queimadas, vereador Edmilson, que ouve atentamente, e que não há solução da prefeitura. O nosso pedido é que a prefeitura, que assumiu o serviço desde janeiro, faça a troca das lâmpadas. A cidade está às escuras, grandes bairros, importantes bairros, todo tipo de mal acontecendo, assalto, furto, ataques de marginais. Nós não estamos conseguindo atender toda a comunidade, porque falta a boa vontade daqueles, ora CEMIG, ora prefeitura, que não conseguem atender as demandas. Tem uma série de situações. Então, o pessoal do bairro Santa Lúcia, as ruas Professor Francisco Penhelaine, Rua Berlim, Professor Francisco Dias e outras, a lista é grande. Nós solicitamos o atendimento, seja da CEMIG, que deixou algumas lâmpadas queimadas, muitas, e da prefeitura, que assumiu o serviço. Também capina e limpeza das margens do córrego Flecha Catalão. Nós estamos muito preocupados com essa situação, estamos aí pedindo novamente que seja atendido, para que a gente então comunique à população. Calçadão do Porto Velho, você vai caminhar para descansar, espairecer a cabeça, lá está perigosíssimo. Também no bairro Catalão, Niterói, aquele calçadão lá da Ayrton Senna, cenas horríveis podem ser vistas. Então, a limpeza e a capina dessas regiões. Como se não bastasse o maltrato e o abandono de muitas questões, nós estamos solicitando a retirada dos veículos abandonados na nossa região, na nossa cidade. Várias ruas também relacionadas na indicação de nossa autoria. Vou destacar aqui um veículo abandonado às margens do córrego Flecha Catalão. 2 veículos na Jovelino Rabelo, nas margens do rio, no Porto Velho. E também no bairro Esplanada, 2 veículos abandonados, sendo foco de dengue, esconderijo de marginal e outras questões, animais peçonhentos. E não dizer como a cidade fica feia com esses veículos abandonados, pneus furados. Também na rua Wilson Nogueira tem um veículo que nós também gostaríamos que aquele prefeito pudesse fazer a defesa e a limpeza e a retirada dessas situações. Mato Alto, veículos abandonados e grande sujeira nas margens dos córregos e também na margem do rio Itapecerica. Senhor presidente, temos também, considerando a pauta negativa, ou seja, sem projetos, temos também um assunto importante que tem a ver com a segurança pública. Segundo dados do G1, que é um portal da Globo, o número de homicídios em Divinópolis diminuiu 30% se comparado com os anos 2014 e 2013. O número de roubos, por sua vez, cresceu 8%. E os policiais civis e militares estão reforçando a atuação, a presença policial para tentar inibir a questão dos furtos e roubos da nossa cidade. Um levantamento superficial, Secretaria de Defesa Social, redução de 11% no número de homicídios em Minas Gerais.
Só na região centro-oeste, que é a nossa região, reúne cerca de 50 cidades, a queda foi de 16%. Na cidade de Divinópolis, registrou 7 casos neste ano e a diminuição, como eu disse anteriormente, na casa de 30% dos homicídios. Um outro dado relacionado à saúde, senhor presidente. Pode? Senhor presidente, então, um outro número agora ligado à questão da saúde tem a ver com o aumento dos casos de HIV na nossa cidade, vulgarmente conhecida como AIDS. A epidemia não para de crescer em Divinópolis. 2012, 479 casos. E de lá para cá, o número vem aumentando e nós queremos solicitar da Secretaria de Saúde que intensifique as campanhas educativas e principalmente as campanhas de uso de preservativos e seringas descartáveis para hospitais, postos e também para aqueles, infelizmente, que são dependentes químicos e que ainda não tiveram um tratamento adequado de saúde. Um assunto que também nos chama atenção, senhor presidente, tem a ver com o repasse em atraso, complicam a vida do Hospital São João de Deus. Nós estamos aqui com o secretário, o nosso presidente da Comissão de Saúde, já conversamos com servidores da Secretaria de Saúde. Mais 2 minutos, senhor presidente. Então, nós estamos aqui preocupados com o atraso nos repasses para o custeio das despesas do Hospital São João de Deus. Infelizmente, a cidade que não está com a saúde boa, em vários pontos, nós queremos também reforçar o pedido em defesa do Hospital São João de Deus. É inadmissível que um hospital que é regional, ou melhor, atende várias cidades da região, tenha os atrasos de recursos federais e estaduais, complicando essa situação que já não é boa, mas que precisa de uma dedicação maior. O vereador Edmilson, eu sou testemunha, é um defensor de colocar as contas em dia, mas pelo que consta, nada ainda foi feito que satisfaça os administradores. Socorro o Ministério Público, socorro o secretário de Saúde estadual e socorro o secretário de Saúde municipal. Vejo o vereador Adilson Quadros, que é o líder do governo, que vai certamente levar essa mensagem ao prefeito Vladimir, para que este também reforce o nosso pedido, para que o Estado e a União coloquem suas contas em dia. Era o que tínhamos para falar, senhor presidente. Como não temos nenhum projeto a ser votado na tarde de hoje, nós queremos dizer que o pronunciamento, ele vai enriquecendo a experiência da relação entre os vereadores e também a população. Mandem seus pedidos, críticas, elogios e sugestões para andersonsaleme@gmail.com ou gabinete 13 da Câmara Municipal de Divinópolis. Anote o telefone, por favor. 2102-8280. Fiquem com Deus, boa tarde e até quinta. Passamos. Palavra, senhor presidente, como líder do PMDB nesta casa. Como líder do PMDB nesta casa. Palavra como líder do PMDB, vereador Adair. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, boa tarde. Senhor presidente, eu quero aqui nessa tarde de hoje repudiar a atitude que aconteceu aqui. Eu estava inscrito para pronunciar e não sei qual a manobra que houve aqui, alguns vereadores escreveram e retiraram os nomes. Então eu quero repudiar essa atitude dentro dessa casa, porque eu tinha vários assuntos aqui, como parlamentar, como legislador, para abordar nessa tarde de hoje. Fala como líder, vereador. Eu estou falando como líder da bancada do PMDB, que eu não gostei da atitude que ora aconteceu aqui com a mesa diretora. Eu não gostei, eu cheguei mais cedo que a Vossa Excelência.
cheguei mais cedo que Vossa Excelência chegou atrasado. Eu cheguei não, eu estava aqui nos anais da casa. Senhor presidente, eu gostaria de ser respeitado, porque eu pedi a palavra como líder, e tem vereadores aqui que não sabem respeitar os colegas. Então, na realidade, eu quero deixar meu posicionamento. Eu tinha vários assuntos para abordar nessa tarde de hoje, e por alguma manobra dessa casa, eu não poderei manifestar a minha fala nessa tarde de hoje. Mas deixarei para a próxima reunião. E ver se Vossa Excelência chama a atenção dos nobres parlamentares que não têm respeito pelos colegas desta casa. Muito obrigado. Eu gostaria de, só para esclarecimento do vereador Adair Otaviano, porque quando o vereador não está presente, a gente só risca e passa para os próximos. Mas Vossa Excelência, que eu sei que gosta de usar da tribuna, o seu nome está registrado lá, que eu falei, convido o vereador Adair Otaviano. Vossa Excelência pode pegar a fita lá e ver que eu te convido, que eu passei a palavra a Vossa Excelência. Passamos para a segunda parte dos trabalhos. Solicito o nobre secretário, vereador, nobre secretário, vereador Marcos Vinícius, que proceda a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia. Senhor presidente, a inclusão na pauta da ordem do dia do projeto de lei CM 003/2015, que aprova as contas do município de Divinópolis relativas ao exercício financeiro 2013 na administração de Vladimir de Faria Azevedo. Esse pedido da inclusão da ordem do dia está com número regimentalmente suficiente de assinaturas para ser colocado em votação e poderá ser feito em bloco, porque há também o pedido de inclusão na ordem do dia com relação ao projeto de decreto legislativo CM 02/2015, que aprova as contas do município de Divinópolis relativas ao exercício financeiro de 2001 na administração de Galileu Teixeira Machado. Este requerimento também vem assinado por número suficiente em atendimento ao que dispõe o regimento interno dessa casa, portanto, em condições legais, regimentais, de serem apreciados nesta tarde. Está em discussão a inclusão na ordem do dia dos projetos de decretos legislativos CM 003/2015, CM 002/2015. Em votação. Está aprovado as inclusões na ordem do dia. Justificativa do meu voto, senhor presidente, na ordem do dia do projeto de decreto legislativo 003/2015 e 002/2015. Quem pediu? Justificativa de voto, vereador Adair Otaviano. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez eu quero aqui repudiar as atitudes desta casa. Eu tenho aqui a pauta da ordem do dia, não há projeto para ser apreciado nesta reunião. E mais uma vez, por manobra, não sei o que querem chegar com essas manobras, colocarem alguns projetos em regime de urgência. Tudo aquilo que nós trabalhamos e que fazemos na hora certa, deveria estar na pauta. Se os projetos não estão em pauta e estão em regime de urgência, é porque estão fazendo manobra. Então eu quero registrar o meu voto não, porque eu não concordo com projetos em regime de urgência. Solicito o nobre vereador que proceda a leitura do projeto. Decreto legislativo CM 003, que aprova as contas do município de Divinópolis relativas ao exercício financeiro de 2013 na administração de Vladimir de Faria Azevedo. O quórum para votação, a maioria é qualificada, ou seja, 2/3 para rejeição. Senhor presidente, essa proposição
Ora, apresentada, está instruída com os pareceres, em especial da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, atestando pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade, o documento que vem assinado pelo relator Adilson Quadros e também pelo vereador Edmar Rodrigues como membro da comissão. Está em discussão o decreto legislativo 003/2015. Eu solicito o nobre vereador Careca que assuma a presidência para que eu possa fazer minha defesa. Com a palavra, vereador presidente Rodrigo Caboja. Colegas vereadores, a imprensa, pessoas hoje que nos honram aqui com suas presenças, conforme se tem conhecimento, por meio do ofício 5763/2015, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, apresentou a esta Casa Legislativa, esta Casa Legislativa, o seu parecer relativo às contas públicas do exercício 2013, prestadas pelo Poder Executivo desse município. Em seu parecer, o Tribunal de Contas opinou pela rejeição das contas prestadas em decorrência da prática de atos de gestão em desconformidade com normas constitucionais legais. Segundo o parecer do Tribunal de Contas, teria o chefe do Executivo incorrido na seguinte irregularidade: abertura de créditos suplementares especiais sem a demonstração da existência de recursos disponíveis, é o superávit financeiro, em contrariedade ao disposto no artigo 43 da Lei 4.320 de 1964, bem como sem prévia autorização legislativa, em contrariedade ao disposto no artigo 167, 5 da Constituição Federal de 88. O Poder Executivo Municipal se defendeu junto ao Tribunal de Contas do Estado, esclarecendo não ter praticado condutas desconformes ao que determina a legislação, informando ter observado todas as exigências para a abertura dos créditos adicionais com base no superávit do exercício anterior. O pedido de revisão encontra-se pendente de análise no Tribunal de Contas. Como as contas e o parecer do Tribunal de Contas encontram-se sujeitos à análise por essa Casa Legislativa, bate aí de novo. Seguindo o regimento, os dados foram encaminhados à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para avaliação, retornando para discussão e votação neste plenário, com parecer que, em resumo, aponta para as seguintes conclusões: o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que opinou pela rejeição das contas do Poder Executivo Municipal referentes ao exercício 2013, não deve ser acolhido por essa Casa Legislativa, porque as conclusões do parecer são contrárias às regras legais e de contabilidade pública. Os créditos suplementares especiais só podem ser abertos em um determinado orçamento diante da verificação de alguma das hipóteses do artigo 46 da Lei número 4.320 de 64, sendo uma delas a existência de superávit financeiro no exercício anterior, no caso do exercício de 2012. E essa abertura depende de prévia aprovação
por lei votada no Poder Legislativo do município. Essas exigências, diversamente do que alega o Tribunal de Contas em seu parecer, foram observadas. A Câmara Municipal aprovou, quase por unanimidade, através da Lei Municipal 7.742 de 2013, autorização para que o Poder Executivo abrisse no orçamento de 2013 um crédito adicional de R$ 22.238.530,09. Esse crédito decorreria do resultado do superávit no exercício de 2012, verificado na análise das despesas empenhadas e não processadas, portanto, não realizadas em cada fonte vinculada do orçamento ao final de 2012. A explicação é simples, senhores vereadores. As despesas empenhadas possuem dotação orçamentária específica, recursos disponíveis, caso elas não tenham sido processadas até o final do exercício, os recursos não são utilizados e os empenhos não são realizados, perdem efeito. Essa situação gera o superávit do exercício. Entretanto, os recursos não utilizados naquele exercício não perdem sua vinculação inicial, caso utilizados no exercício seguinte, na condição de crédito adicional. É como se o recurso da fonte de saúde só pudesse ser utilizado, caso aberto o crédito adicional, com despesa da mesma fonte de saúde. O Tribunal de Contas não considerou o saldo de recursos fonte a fonte, para definir se houve superávit no exercício de 2012, para abertura de créditos adicionais no exercício 2013. Somente considerou o resultado consolidado do balanço financeiro de 2012. Esta forma de observar o resultado é limitada e não corresponde ao que já vem fazendo o próprio Tribunal de Contas, na análise de contas prestadas por outro município, como no caso da consulta 932.477, solucionada pelo Tribunal de Contas na sessão de 19 de 11 de 2014. Desta forma, caros vereadores, com base no parecer bem elaborado, bem fundamentado, tendo como presidente o brilhante vereador Edmar Máximo, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que entendeu, pela regularidade da abertura dos créditos suplementares e especiais, tal como autorizado pela lei votada por unanimidade aqui, praticamente, se não me engano, só um vereador, pela lei municipal 7.742 de 2013, entende-se, deveria essa Casa Legislativa rejeitar o parecer prévio encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado e aprovar, como já está aqui em discussão, o projeto de aprovação das contas prestadas pelo Poder Executivo Municipal referentes ao exercício de 2013. Então, aquelas pessoas que não tinham conhecimento, nós fizemos aqui a nossa defesa contábil, esclarecedora, como não há nada de ilegalidade nisso. Então, eu peço a vocês, nobres vereadores, que tenham conhecimento, agora já tenham conhecimento, né, mostrando que não há ilegalidade sequer nenhuma, e que deem o voto favorável, que é necessário para que a administração possa continuar a trabalhar com tranquilidade. Muito obrigado. Palavra, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Agradecemos o nobre vereador Careca, né, que
ocupou essa presidência. E o próximo, aí continua em discussão, palavra vereador Hilton e depois vereador Adair, né, vereador? Palavra também, senhor presidente. Palavra vereador Marquinhos Clementino. Senhor presidente, com muita cautela que eu venho aqui para poder explicar sobre o meu voto, pois antes de eu votar, eu procurei o procurador dessa casa para saber das legalidades, se eu poderia votar sim ou não. Pela palavra dele, porque ele é de entendedor mais de leis do que eu, por ser procurador dessa casa, eu vou votar favorável, pois com a justificativa que o procurador me deu. Até então eu não votaria, mas procurei ele, foi bem tranquilo o que ele me disse, você também me explicou, então eu estou tranquilo foi dito pela rejeição, mas ele já fez todo o seu trabalho que ele tinha que fazer lá, então eu votarei a favor pelo que o procurador me explicou, senhor presidente. Palavra com o vereador Adair Otaviano. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vinopolitano, senhor presidente, votei contra a inclusão desse projeto, uma vez que nós, quando fazemos o trabalho e colocamos ele em ordem, os projetos chegam na pauta da ordem de cada dia. Como na pauta da ordem do dia de hoje não havia nenhum projeto a ser apreciado, e esses foram colocados em regime de urgência, votei contrário. Quero aqui justificar o meu voto, que vai ser contrário também ao projeto. Nós recebemos aqui, como Vossa Excelência já me antecedeu, cópia do parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, onde o Tribunal de Contas coloca como parecer prévio pela rejeição das contas do exercício de 2013 do prefeito Vladimir de Faria Azevedo. Aqui ele diz no parecer: emite parecer prévio pela rejeição das contas, com fundamento no inciso 3 do artigo 45 da Lei Complementar 102/2008, culminado com o inciso 3 do artigo 240 da Resolução do TCE número 12/2008, em decorrência da abertura de crédito suplementar sem recursos disponíveis, no montante de R$ 22.238.530,09, com violação ao disposto no artigo 43 da Lei número 4320 de 1964. Aqui, senhor presidente, mais bem explicado, o tribunal nos informou, em parte do relatório que o tribunal nos enviou, fala o seguinte: nesse contexto, a efetiva realização de despesa sem recurso disponível deve ser comprovada por meio da análise do balanço orçamentário, cita folha 33, e demonstra déficit na execução orçamentária de R$ 25.508.829,62. Haja visto que a receita arrecadada foi de R$ 371.661.715,89. E a despesa executada foi de R$ 397.170.545,51, já incluídos os créditos suplementários glosados. É dizer, as despesas executadas superaram a arrecadação em R$ 25.508.829,62, o que permite afirmar que, efetivamente, não houve a execução de crédito sem recurso e que, consequentemente, ocorreu desequilíbrio financeiro em receitas e despesas. Por todo o exposto, acolho o posicionamento técnico e considero irregular e de responsabilidade do gestor a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 22.238.530,09, sem recursos, que desobedeceu não só ao mandamento do artigo 43 da Lei 4320 de 1964, mas também ao dispositivo constitucional do inciso 5º do artigo 167 da Constituição Federal da República.
E aí, senhor presidente, para fechar o parecer, conclusão, com fulcro no disposto, nas disposições do inciso 3 do artigo 45 da Lei Complementar 102 de 2008, culminado com o inciso 3º do artigo 240 da resolução do TC número 12 de 2008, voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas anuais prestada pelo senhor Vladimir de Faria Azevedo, prefeito municipal de Divinópolis, no exercício financeiro de 2013, em decorrência da abertura de créditos suplementares sem recursos disponíveis, no montante de R$ 22.238.530,09, com violação ao disposto no artigo 43 da Lei número 4320 de 1964, e também ao dispositivo constitucional do inciso 5, do inciso 5º do artigo 167 da Constituição Federal da República. Aí, senhor presidente, eu quero aqui justificar, votarei contrário, acompanhando o parecer do Tribunal de Contas do Estado, uma vez que esta casa e suas comissões permanentes deram pareceres pela legalidade, mas eu não vou contrariar o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que está dizendo que aqui no ano de 2013 não tinha um superávit de 22 milhões, e sim um déficit de 25 milhões e alguma coisa. Então, meu voto é favorável. Muito obrigado pela exposição. Palavra com o vereador Marquinhos Clementino, o último vereador inscrito. Senhor presidente, a explicação que o senhor fez aqui para nós, nada mais foi que uma repetição do que nos foi feito há alguns dias atrás pelo controlador-geral do município e pela senhora Genesi, que é responsável pela parte contábil do município. Nos explicaram as questões legais da aprovação da questão do superávit, por se tratar de recursos não gastos pelo município, através de empréstimos, de créditos ou de emendas parlamentares, né, destinadas ao nosso município. Eu gosto de dizer o seguinte, que hoje a gente vive um paradoxo, porque combate-se muito o governo federal, fala-se muito do governo federal, que é do PT, né? A gente entende que o momento é crítico, dado a inúmeros fatos de corrupção que tem se falado, mas o nosso município já vem se mantendo com obras já há algum tempo com recursos do governo federal. E esse superávit, pelo que nos foi passado, por pessoas que têm um entendimento muito maior do que nós, no que diz respeito a questões contábeis, questões fiscais, no que diz respeito a esses valores que compõem esse superávit. Ou seja, são recursos que a prefeitura tinha disponíveis e que, caso não fossem incluídos desta forma, seriam perdidos. Eu entendo que 2 funcionários de carreira, passíveis de sofrerem até alguma penalização administrativa, caso tivessem induzindo essa casa ao erro, né? Então eles não correriam esse risco. Da mesma forma que na semana passada eu cobrei de Vossa Excelência que convocasse os vereadores para que fosse votado o projeto que aprovava as leis do ex-prefeito Demétrios, porque eu tenho um apreço muito grande, Vossa Excelência sabe disso. Da mesma forma eu digo isso aqui agora, que os 2 projetos que estão em questão, do ex-prefeito Galeu Teixeira Machado, terá meu voto favorável, e esse do prefeito Vladimir também o terá, mesmo contrariando essa questão do tribunal. A gente ficava meio receoso, mas pela explicação que nós tivemos dos técnicos da prefeitura, eu acho que não há dúvida que tem uma legalidade dentro disso. Então, não vejo motivo para não votar. Palavra, presidente. Palavra, vereador Careca, da Água Mineral. Presidente, eu sou obrigado a discordar da bancada do PROS, inclusive o Marquinhos Clementino, pessoa que eu admiro muito. Foi o mais votado na eleição passada, mas a folha aqui do tribunal é muito clara. Considerando que a abertura, execução de créditos suplementares sem recurso disponível constitui grave infração à norma legal, determina o caminhamento dos autos após o trânsito em julgado da decisão ao Ministério Público junto ao tribunal para adoção das medidas cabíveis em âmbito
de sua competência constitucional e legal. Eu não sei. Eu acho que o nosso procurador do município, do qual também, da Câmara, muito competente, mas aqui está muito claro, está pedindo a rejeição. E é com a dor no coração que eu vou votar contrário, que eu queria votar favorável. Mas com o aval do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas trabalha junto com o Ministério Público. Então, os nossos amigos do PROS, com toda sinceridade, eu vou discordar dos meus amigos e pediria que revertesse esses votos contrário. Porque eu acho que nós temos que acompanhar o que vem de Belo Horizonte, onde que tem um corpo jurídico grande estudando. É o tribunal junto com o Ministério Público, mandando a recomendação da rejeição das contas. Então, eu acho que nós poderíamos estudar mais, debater mais e não votar em regime de urgência. Meu voto no dia de hoje é contrário. Hoje é contrário, vereador Marquinhos, pessoa que eu respeito, Edmar Félix, que eu respeito, é da bancada, mas eu não posso concordar com coisas que vêm, o tribunal que vem de Belo Horizonte, inclusive junto ao Ministério Público. Não posso concordar. Então eu voto contrário e peço aos nobres amigos que, se de votar na tarde de hoje, que acompanhem o meu voto. Palavra, presidente. Palavra, vereador Nilmar Eustáquio. Senhor presidente, muito obrigado pela concessão da palavra. Aos demais vereadores. Senhor presidente, para ser vereador, não é obrigado ter um curso superior, uma faculdade, uma universidade. E nós somos regidos, naturalmente, além da nossa responsabilidade como cidadão, como representante do povo. As pessoas que nos rodeiam, a exemplo desta casa, os servidores competentes. Nós temos aqui procuradores, chegou mais um recentemente, com o concurso que o senhor ofereceu a essa cidade, além do nosso competente Dr. Roberto Franklin, como também na Prefeitura Municipal, onde nós sentamos e estivemos com técnicos, e tem cargos, naturalmente, adquiridos por competência, com estabilidade no emprego, sem depender de indicação de cargos de administração. Senhor presidente, gostaria que meu pronunciamento fosse compreendido, para que não haja uma interpretação ao contrário do que eu estou falando, e eu dizia exatamente isso. Tribunal de Contas, com todo o respeito que eu tenho, são sujeitos a erros também. Eu duvido que nesse Tribunal de Contas tenha homem mais qualificado e mais preparado que Dr. Roberto Franklin, Dr. Bruno, que são independentes nessa casa, para dar um parecer. Eu duvido que lá tenha homem mais competente que Dr. Farnese. Todo aquele que está alegando, foi alegado, na minha modesta opinião, não tem um curso superior, não frequentei universidade nem faculdade, mas eu quero acreditar nessas pessoas idôneas, pessoas capacitadas. Nós tivemos muitos vereadores que estão pronunciando aqui, nem lá estiveram. E aquelas explicações desses profissionais, senhor presidente, foram convincentes a mim. Eu nunca tive medo de assumir, né, a minha postura como vereador, de votar este ou aquele projeto, tão somente para fazer uma média política. Porque às vezes falar não, fazer um discurso contrário, pode render alguns votos. E não é assim que eu vejo a política. Eu voto com a minha consciência, com a minha responsabilidade, e eu não posso prejudicar, como não prejudiquei o prefeito Demetrios, que teve tantos problemas no seu mandato. Todos nós sabemos, nem queremos lembrá-los, porque é um homem honrado, um homem isento daquilo que muito mal lhe causou. Ele sabe disso, porque ele chorou no meu ombro quando eu disse para ele, eu e o procurador Dr. Roberto Franklin, na Polícia Federal em Belo Horizonte, quando o delegado federal disse, pegamos o cara errado, pergunta ao procurador dessa casa, estava comigo naquele processo da Previdência, que eu ganhei em nome do povo,
em cima desse gestor que está aí até hoje. Então, eu estou contando isso, senhor presidente, para dizer que não só as contas do prefeito Vladimir terá o voto desse vereador, como também do ex-prefeito Galileu, que é um homem que eu prezo, que eu respeito, um homem tão importante na construção, no crescimento dessa cidade. Este vereador, sem dúvida, sem problema algum, com a consciência ou a responsabilidade, vota os dois projetos em pauta nessa tarde. Palavra com o vereador Rodson Cristinamurti. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos visita, nossa boa tarde. Olha, senhores vereadores, dos vereadores, eu fui reeleito, tenho pouca experiência, devido como o Edmar Rodrigues, Marcos Vinícius, é mesmo o presidente Caboja, o Anderson, que está aqui nessa casa há mais tempo, e já passaram em outras oportunidades, sempre acompanhei a termo da legislativa do meu pai. E sempre de perto eu ajudava o papai a estudar projetos, pareceres, e sempre teve esses entraves jurídicos. E nem sempre o que o Tribunal de Contas, ou que o Ministério Público, até mesmo a decisão judicial em primeira instância, está certo. Nem sempre. O que me estranhou muito sobre essa pendência da administração do Vladimir é que não deu a ampla do contraditório da defesa ao município, contrariando o princípio da igualdade, pessoalidade, da impessoalidade. Por quê, senhores? Qualquer administração, qualquer uma, sempre tem alguma pasta, alguma dúvida do Tribunal de Contas. É muito números, é muito convênios. E Minas Gerais, peculiar falando, é uma cidade, um estado que tem quase 1000 municípios emancipados, são 800 e tantos. Então é muito difícil você fazer auditoria em todos os municípios, em todas as cidades, de uma forma, numa velocidade grande. Nós aprovamos aqui prestação de conta do Demétrios ainda. Do Galileu está aqui para ser aprovado. E essa do Galileu que está sendo aprovado, ela teve dezenas e dezenas, me parece que foram quase 40 questionamentos contrários. O Tribunal de Contas, na administração do Galileu, mais de dezenas. Mas só que o Galileu foi notificado para fazer a sua ampla defesa. E ele fez. E ele conseguiu a aprovação de todas. Todos os entraves que teve, com seus quase 40, ele mostrou que o Tribunal de Contas estava errado. Quer dizer, então, que 2 pesos, 2 medidas não pode abrir procedência? Não. Não estou defendendo que o Vladimir é o maior, pelo contrário, estou fazendo justiça, uma leitura breve aqui, o que acontece no dia a dia. Uma resolução do prefeito Vladimir, que não deu a ele o direito da ampla do contraditório da defesa, a Casa Legislativa Municipal recebeu de uma forma errônea, primeiro que o município, o procedimento de praxe se tem alguma possível irregularidade na prestação de conta, e não desvio de verbas, pelo contrário, a prefeitura tem que prestar conta ao Tribunal de Contas sua defesa. O que fez o Demétrios, o que fez o Domingos Sávio, o que fez o Aristides e o que fez o Galileu. O Galileu teve em sua conta várias coisas rejeitadas, levantando a questão. E ele pegou sua procuradoria, pegaram a sua documentação, foi enviado ao Tribunal de Contas e foram analisados caso a caso e foi compreendido que ele estava certo, correto em todas as atitudes administrativas. Todas. Tanto é que na semana passada, teve aqui de outros prefeitos, eu pronunciei como líder do PSDB. Olha, não é porque o prefeito, nós somos contrários, que eu tenho que votar contrário o projeto de natureza e aprovação de contas, não. Pelo contrário, tem essa picuinha, não. Eu tenho que ser mais profissional, eu tenho que ser mais vereador da cidade. E aqui o vereador Rod, com a bancada do PSDB, pronunciou: nós votaremos favorável a esse projeto. Entendemos que não tem nenhuma ressalva. Toda a ressalva que foi exposta pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais foram declaradas, foram analisadas e aprovadas as contas do Galileu e do Demétrios. E vamos votar todas.
Pode ser qualquer um, pode ser do meu inimigo político, chegou nessa casa, não é o Robson que tem que falar, mas sim um vereador que foi eleito pela população. Muito tranquilo, consciente daquilo que nós entendemos pela imparcialidade, pela parte justa. É minha obrigação como vereador. Então eu não posso usar desse artifício, fazer manobra política para poder prejudicar. Tanto é, já teve uma audiência no Tribunal de Contas pedindo a revisão e foi acatada e foi aceita. Só que regimentalmente tem que passar por esse processo. Então nós vamos passar por esse processo de votação. E por isso, senhor presidente, gostaria de reclamar aos senhores vereadores que nós possamos, então, de uma forma tranquila, plena, em votação favorável, como disse bem o vereador Hilton de Aguiar, como dizem outros vereadores aqui, a nossa competentíssima Procuradoria Independente, mostrando o caminho que realmente está certo para a aprovação do projeto contrariano. Então, senhor presidente, senhores vereadores, caros colegas, eu peço a vossas excelências que votem favorável ao projeto de lei. Obrigado, presidente. Está sem quórum, solicito a presença dos senhores vereadores em plenário. Pode ir. Em votação. Já todo mundo. Ah, o careca votou não. Não deu 12 que ser um careca. Fica aprovado por 12 votos favoráveis, 3 contrários, o projeto de decreto legislativo 003/2015, que aprova as contas do município de Divinópolis relativos ao exercício financeiro de 2013, administração de Vladimir de Faria Azevedo, autor, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto. Justificativa de voto. Presidente, fico decepcionado com o meu partido PROS, com toda sinceridade, muito decepcionado. Vou marcar uma reunião com o deputado federal Demir Camilo. É inaceitável. Um vereador vota contrário, outros vota favorável. Vota contrário, vota favorável. Ou é partido ou não é partido. Então, estou me sentindo muito decepcionado com o PROS, com os 2 vereadores da minha bancada. Eu acho que um partido ele é feito de corpo, conjunto, não de ideias separadas. Podemos divergir, mas sempre se divergindo para somar o melhor para os divinopolitanos, para a nossa sociedade. Votei contrário porque foi de urgência. Eu acho que poderíamos dar mais tempo para estudar e chegar no entendimento nós 3. Mas, infelizmente, foram acatados, estou decepcionado e talvez vou tomar aí meus caminhos que eu possa seguir na política. Palavra, senhor presidente. Respeito muito a colocação do nosso colega. Palavra, o vereador citado, Marquinhos Clementino. Respeito muito a colocação do nosso colega e respeito demais mesmo. Mas da mesma forma que se observarmos o PMDB também não voltou alinhado. E outra coisa, eu acho que é o seguinte, a posição dele é uma. Eu comentei aqui a minha posição. Eu acho que a dele tem valor, assim como a minha também tem. O Ademir Camilo foi votado em Divinópolis e votou contra o projeto que é do PROS, é da base do governo, e votou contra o projeto do PT em Brasília. Então, quer dizer, essas coisas acontecem. Né? Agora, o que acontece é o seguinte, da mesma forma que eu disse, com relação à questão das contas do prefeito Demetrios, e que nós votaremos agora a do prefeito Galileu, a situação da prefeitura é muito complexa, sabe? O prefeito tem que se valer de diversas situações para poder conseguir levar seu mandato. Eu não concordo com muita coisa que a atual administração tem feito. Senhor presidente, estou direcionando a palavra a Vossa Excelência.
Não concordo com muitas coisas que a administração atual tem feito, Vossa Excelência sabe disso. Agora há pouco mandei uma mensagem para o nosso secretário, Honor. Estou muito decepcionado, a festa de Santo Antônio está chegando, estou pedindo a limpeza há muito tempo. A gente sabe das dificuldades da prefeitura, mas é preciso equacionar forças para isso. Agora, eu não posso deixar os meus interesses, sabe, sobrepor os interesses da cidade. Concordo que a gente fica um pouco desconfortável com relação a esse parecer do Tribunal de Contas, né? Como bem disse o vereador Careca Mineral, e ele está coberto de razão no que diz o pensamento dele. Mas eu entendo que, como nos foi explicado pela responsável pela contabilidade da prefeitura, pelo controlador geral do município, eu me senti contemplado com a explicação que eles deram, sabe? E volto a dizer, os recursos que o governo federal tem disponibilizado para o nosso município não podem ser perdidos. Tem que ser realizadas obras, até porque é o que a população espera da atual administração. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Adair Otaviano. Posteriormente, Nilmar Eustáquio. Senhor presidente, muito obrigado pela cessão da palavra. Eu quero aqui dizer, senhor presidente, que cada voto do vereador Adair Otaviano aqui, nesta casa, não vai ser observado aquilo que eu tenho de necessidade. Eu voto aqui na casa de acordo com a necessidade dos divinopolitanos. E escutar um vereador falar que vota de acordo com as suas necessidades é muito feio. É muito feio dar um voto aqui de acordo com a necessidade de cada parlamentar. Eu tenho necessidade na minha região lá de fazer muitas coisas. Quer dizer que eu tenho que trocar meu voto aqui dentro dessa casa por um trabalho lá na minha região? Isso é ridículo, é ridículo. Nós temos que observar aqui o que é coletivo. O voto desta casa é para ser dado em benefício do colegiado, do coletivo. Não é do individual, não. Eu quero aqui justificar por que votei contrário. Votei contrário porque o Tribunal de Contas do Estado rejeita as contas do prefeito Vladimir e disse que quanto da abertura de crédito, ele não tinha um superávit de 22 milhões, e sim um déficit de 25 milhões. Quem está falando isso aqui é o Tribunal de Contas do Estado. E que está ali, e que debruça em cima de documentos e documentos. Agora, colocar as contas do prefeito Demétrios, as contas do prefeito Galileu, com conta reprovada do prefeito Vladimir, é covardia. Isso é covardia, porque nós votamos as contas do ex-prefeito Demétrios pela aprovação. O parecer dela, da conta do ex-prefeito Demétrios, foi pela aprovação. O parecer das contas do Galileu, a princípio, foi pela aprovação parcial. Ele foi lá, fez o seu recurso, mostrou que estava correto, e o tribunal revisou e falou que as contas dele estavam aprovadas integral. Agora, nós votar conta aprovada de dois ex-prefeitos, comparando com conta rejeitada de um prefeito, é feio. Então, o meu voto foi contrário, não é porque eu quero votar contrário, não. Eu sou divinopolitano de coração, de corpo e alma. Vou defender os interesses dos divinopolitanos e quero estar com um pé na frente e outro atrás. Se amanhã o Tribunal de Contas revisar e falar que o tribunal estava errado e que as contas do prefeito Vladimir está aprovado, não vai ser o vereador Adair Otaviano que vai contestar. Mas hoje votei contrário porque o parecer do Tribunal de Contas é pela rejeição. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito do... Palavra, presidente. Vereador Nilmar, último inscrito, para justificativa de voto também, senhor presidente. Mas justificativa de voto, vocês estão saindo do regimento. Então, nós falamos na última reunião que nós vamos ser firmes com vocês. Então, é justificativa de voto, certo? Não sai do regimento mais não. Pois é, senhor presidente. É exatamente para justificar o meu voto, conforme eu havia argumentado antes da votação. Decepção aqui todos nós temos. Eu mesmo tenho. Hoje de manhã eu liguei para o secretário Honor, não me retornou até agora. O secretário de Agricultura, Paulinho, né, pisando na bola com os moradores ali do Inhame, Cacoco, Lavapés, da Posse. Mas eu não posso chegar aqui e prejudicar uma administração, porque alguns incompetentes estão no governo. Eu voto com a minha responsabilidade, com a minha consciência, e quero parabenizar aqueles que têm coragem de votar favorável ou contrário. O pior é quando nós acovardamos e saímos do plenário
fugindo da responsabilidade de uma posição favorável ou contrário. E eu quero direcionar o senhor prefeito Vladimir e seus secretários, e aqueles puxa-sacos também, porque na Bíblia, eu não sou pastor, o Marcos Vinícius sabe disso, pastor Edmar, a Bíblia diz que não há como servir dois senhores. E aqui ainda tem aqueles que servem dois, mas só na sua conveniência, só para tirar proveito. Será que esse governo não está vendo isso não? São pessoas que servem dois senhores e na hora, naturalmente, não tem coragem de assumir a devida postura. É isso, senhor presidente. Votei favorável e quanto às contas do prefeito Galileu, votarei favorável também, com muito prazer. Justificativa de voto. Justificativa de voto. Obrigado, presidente, eu serei rápido. Olha, deixei bem claro que as contas do senhor Galileu Teixeira Machado, quando chegou aqui para ser aprovação de parcial, ele foi intimado, vamos dizer assim, a ter a sua defesa, fazer a sua defesa. Pedir o Tribunal de Contas que fizesse a revisão daqueles posicionamentos contrários. Olha que foram dezenas. Não foi uma, duas, três, não. Foi quase 40. E o Galileu levou e mostrou que eles estavam errados. E foram aprovados todos aquelas que estavam pendentes. E por isso nós votamos, porque nós não podemos votar contrário, porque ele é do PMDB, eu sou do PSDB. De forma alguma. Não existe esse tipo de, desculpa a expressão que eu vou usar, esse tipo de sacanagem. Tem que ser profissional. Se as contas do Galileu foi aprovado por causa disso, beleza. O que eu deixei bem claro, olha, senhor presidente. O prefeito Vladimir e a administração dele não tiveram o direito contraditório da defesa. Chegou direto para a Câmara e o tribunal reconheceu o erro, tanto é que já pediu a revisão e ia ser feita. Então, não estou falando mal do Demetrio, do Galileu, dos outros, estou falando a situação que primeiro é notificado o município para fazer a defesa e não tiveram, inverteram a lógica. Então, senhor presidente, nós votamos consciente, a bancada do PSDB votou e vai votar favorável, se for do Demetrio, se for do Galileu, ou qualquer um tiver tudo nos seus devidos lugares. Aqui ninguém está brigando particularmente. Aqui nós estamos trabalhando pela coletividade, nós estaremos votando desse jeito, de uma forma limpa, transparente e honesta. O que eu tinha para pronunciar sobre nós, muito obrigado. Solicito, senhor secretário Adoc, por gentileza, a leitura do próximo projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Líder, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Marquinhos Clementino para esclarecimento de uma questão regimental. Novamente peço a Vossa Excelência que solicite a presença dos vereadores em plenário, que nós não temos quórum para a votação do próximo projeto. Informando o vereador Gilmar Félix, não pode falar como líder na segunda parte dos trabalhos, regimentalmente, ok? Solicita a presença dos seus vereadores em plenário. Solicito, senhor secretário, a leitura do projeto. Solicito do nobre secretário que proceda à leitura do próximo projeto. Projeto, na verdade, um decreto legislativo de número CM 002, aprova as contas do município de Divinópolis relativas ao exercício financeiro de 2001, na administração de Galileu Teixeira Machado. O quórum para votação é de maioria qualificada, portanto, 2/3 para rejeição. Senhor presidente, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação prolatou um parecer pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade desse feito. Está em discussão o projeto de decreto legislativo 002/2015. Palavra, senhor presidente, rapidinho. Palavra Hilton Aguiar. Então, senhor presidente, como eu não vai ser eu que vou ficar amarrando o prefeito, vice-prefeito ou qualquer um que seja. Então, de novo, vai ter o meu voto pela aprovação das contas também do ilustríssimo ex-prefeito Galileu Teixeira Machado, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Marquinhos Clementino, depois vereador vereador Adair Otaviano. Eu vou ser breve nas minhas palavras, que eu acho que eu já delonguei muitas minhas explicações nessa casa na tarde de hoje, mas com relação
as contas do ex-prefeito Galileu Teixeira Machado. Eu tenho muito prazer de poder estar nessa casa aqui hoje e votar pela aprovação das contas do ex-prefeito Galileu Teixeira Machado. Fiz parte da administração 2001-2004 e sei da luta que foi naquela época, com a falta de recursos que teve, para equacionar todas as forças e fazer o que era possível para essa cidade. Por diversas vezes o ex-prefeito Galileu Teixeira Machado foi injustiçado. A gente observa que alguns processos que foram movidos contra eles foram movidos de forma covarde e, pelo que a gente tem percebido, aos